Você acha que as pessoas ainda precisam de informação, ainda precisa abrir os olhos para esse assunto que é tão divulgado, mas parece que ainda tem gente que não quer enxergar, né? É porque a gente vive numa sociedade de uma cultura que naturaliza a violência contra as mulheres, né? É tão naturalizada que apenas 2% dos crimes de assassinato contra as mulheres são punidos, há punição. Apenas 2%? Apenas 2%. São dados do Conselho Nacional de Justiça, que fez uma pesquisa com 15 juizados de violência doméstica e concluiu que apenas 2% dos crimes de assassinato contra mulheres. E também é tão naturalizado que a cada 100 crimes de mulheres feitos por faca ou arma de fogo, 70 foi dentro de suas casas, por maridos, namorados, ex-namorados, ex-noivos. E a maioria deles é porque a mulher quer sair da relação, quer abandonar o lar. E o marido não deixa? Não permite. No nosso caso, né, ou acusam infidelidade. No nosso caso, se a gente fosse assassinar homens por questão de infidelidade ou por questão de ter nos abandonado. Não tem mais homem no mundo, não. Então, não é? Então é essa cultura que naturaliza, que diz que a gente é propriedade do homem e naturaliza a violência contra nós mulheres. Agora, um problema que eu vejo também muito grande é que as próprias mulheres que sofrem a violência se calam, né? Então, isso atrapalha muito. Atrapalha. E assim, durante a década de 80 e 90, teve duas grandes campanhas, né? Quem ama não mata e o silêncio é cúmplice da violência. Essas campanhas vieram para realmente dizer, mulher, não se cale, mulher, vale a pena falar, mulher, vale a pena se libertar. Essa ajuda, né? Mas a gente vive numa história que os contos de fada, durante toda a vida da gente, ensinam a gente que a gente é feliz para sempre, né? A gente não é ensinada que existe felicidade mesmo com a ruptura. Então, assim, é muito difícil para as mulheres também. Não é só o econômico, tem um afetivo, tem o econômico, tem uma história de vida. Isso tem é medo, né? De medo e de vários outros fatores que concorrem para que essa mulher silencie. Então aí vem as campanhas e aqui mais uma delas, dessa vez a gente está dizendo que ela vai ser acolhida nos serviços, indicando quais são os serviços em cada situação. E o que vocês oferecem? Quais são os serviços? Conta pra gente um pouquinho. Tem serviços de referência a atendimento à mulher, que essas referências específicas de atendimento à violência, elas oferecem serviço psicossocial e jurídico. Aí tem o Centro de Referência da Mulher, o CREAS e os Centros de Referência para Atendimento de Violência Sexual. O Centro de Atendimento de Violência Sexual é bom a gente focar aqui que tem um spot de rádio exclusivo para eles. Porque nesse centro as mulheres que são estupradas podem evitar gravidez, podem evitar AIDS. As mulheres não sabem que se procurarem os serviços até 72 horas após o estupro, elas podem prevenir AIDS, hepatite B e gravidez. E também esses serviços, caso ela não chegue a tempo e haja uma gravidez em consequência do estupro, até a 12ª semana elas podem recorrer ao aborto legal. Então, tem um spot específico para esse serviço. Então, tem os outros, delegacia, GEMOL, Ministério Público, Defensoria Pública. Cada um diz o que... O GEMOL é o antigo IML, né? Que eu digo GEMOL e a maioria da população não conhece. Aí, aqui no nosso banner, no nosso folder, diz o que cada um desses serviços oferece para as mulheres em situação de violência. A identidade dela é preservada? A identidade... Porque muitas mulheres têm vergonha, né? Claro, o sigilo profissional é assim... prioritário dentro desses serviços, todos eles. Então, essa mulher é preservada e quem for com ela também. E, assim, várias incidências de suicídio se dão pela violência psicológica, que a gente chama, né? A agressão verbal, ela vem cercada de várias outras agressões e violências psicológicas. E dela que parte depois para a violência física. Agora, há violências tão gritantes que machucam tanto que as mulheres se sentem com a autoestima muito baixa, se sentem quase nada e aí partem para suicídio ou para desvalorizar sua própria vida. Que é uma coisa perigosa, né? É muito risco de saúde mental para as mulheres. Já muitas mulheres que sofrem saúde mental, que tomam remédio controlado, que têm depressão,
e são em consequência da violência psicológica. Eu quero fazer particularmente uma pergunta. No caso, Ana Dilza, das crianças, Marcele citou bem aí, as crianças que ficam nesse meio, né, no meio desse boi de fogo, como se diz. Uma criança que vê um pai agredindo uma mãe, ele provavelmente, quando crescer, ele vai ser um possível agressor ou não, vai ser avesso. Como é que fica a cabeça da criança se ele cresce vendo esse tipo de agressão dentro de casa? Com certeza, né? Os pais são exemplos, né? É uma boa questão. Frequentemente, os homens que praticam violência, eles vêm de lares violentos. Ele vem de uma cultura onde foi criado acreditando que ele era dono da mulher e que a eles deveria todo tipo de submissão, né? Então, assim, as crianças reproduzem e na idade adulta, a gente está ensinando, quando a criança cai, a gente diz, menino, não chore. A gente está ensinando aquela criança a não externar um sentimento e a se tornar um machista. Quando o menino está procurando um adolescentezinho, 12 anos, não gosta da garota e todos os amigos ficam dizendo, se você não for lá, você é gay. Então, a gente está ensinando essa criança a ser machista. Então, geralmente, esses homens machistas estão reproduzindo essa cultura que vem da igreja, que vem da família, que vem da escola, que vem de vários espaços, instituições que a gente convive, que a gente habita. Mas você também não acha que nós mulheres também temos um pouquinho de culpa, porque somos nós que criamos, né, na maioria das vezes, os nossos filhos, e nós também repetimos esse defeito, temos esse defeito, repetimos essa falha, né, de criar o filho, vai lá, meu filho tem que pegar todo mundo mesmo, ensinar ele a ser assim. Não deveríamos nós mulheres também ensinar ele a ser um pouco mais gentis, um pouco mais educado, mais amorosos também? Marcele, eu não digo culpa, eu digo que nós somos frutos dessa sociedade patriarcal que está aí, né? Nós, homens e mulheres. Agora, quando a gente diz culpa, a gente está atribuindo mais uma questão para nós mulheres, que a gente já sofre tanto. A gente sofre desigualdade salarial, no racismo nós somos quem mais morremos. Em todas as desigualdades nós estamos abaixo, né, dos homens. É uma desigualdade muito injusta. E a gente, assim, coloca mais uma culpa para nós. Mas eu digo a você que todas nós somos frutos dessa sociedade aí que vem para a gente dizendo que a gente deve ser assim. A gente aprende assim em casa, a gente aprende assim na igreja, a gente aprende assim na escola e nas outras instituições. Então, dá esse fruto aí dessa sociedade.